As Engrenagens da Liberdade, David Friedman. Introdução. De Ayn Rand a anarquistas cabeludos, às vezes surge um consenso sobre os meios chamado de libertarianismo, que é uma fé na política/economia laissez-faire, como odiar seu governo como uma questão de princípio. A ideia central do libertarianismo é que as pessoas devem ter a possibilidade de viverem suas próprias vidas como desejarem. Rejeitamos totalmente a ideia de que as pessoas devem ser protegidas à força de si mesmos. Uma sociedade libertária não teria nenhuma lei contra as drogas, os jogos de azar e a pornografia e não obrigaria os cintos de segurança nos automóveis. Também rejeitamos a ideia de que as pessoas tenham o direito a qualquer coisa além de serem deixadas em paz. Uma sociedade libertária não teria programas de bem-estar social e nem um sistema de seguridade social. Quem desejasse ajudar os outros o faria voluntariamente por meio de caridade, em vez de usar dinheiro arrecadado à força dos contribuintes. As pessoas que quisessem assegurar sua renda depois de velhas usariam a previdência privada. As pessoas que desejam viver em uma sociedade virtuosa, cercado por outras pessoas que partilham de suas ideias de virtude, estariam livres para criar suas próprias comunidades e firmar contratos entre si, de modo a impedir o pecado da compra ou aluguel dentro de cada uma. Aqueles que quisessem viver comunalmente poderiam criar as suas próprias comunas, mas ninguém teria o direito de forçar seu vizinho a adotar o mesmo estilo de vida. Até aí, muitos que não se consideram libertários concordariam com tudo. A dificuldade surge na definição do que significa ser deixado em paz. Vivemos em uma sociedade complexa e interdependente. Cada um de nós é afetado constantemente por eventos que acontecem a milhares de quilômetros, que ocorrem com pessoas de quem nunca ouvimos falar. Em tal sociedade, qual o sentido de falar sobre cada pessoa ser livre para viver como bem entende? A resposta a essa pergunta reside no conceito de direitos de propriedade. Se considerarmos que cada pessoa possui seu próprio corpo e pode adquirir propriedade de outras coisas ao criá-las, ou com a transferência da propriedade por outro proprietário, passa a ser pelo menos formalmente possível definir ser deixado em paz, e também seu oposto, ser coagido. Alguém que me impede à força de usar minha propriedade como eu quero, quando não estou usando-a para violar o seu direito de utilizar a própria coagindo. Um homem que me impede de atirar nele não está se valendo da coerção. Isso deixa em aberto a questão de como adquirir propriedade de coisas que não são criadas, ou que não são totalmente criadas, como a terra e recursos minerais. Os libertários discordam entre si sobre essa questão. Felizmente, a resposta não afeta muito o caráter de uma sociedade libertária, pelo menos neste país. Apenas cerca de 3% de toda a renda dos Estados Unidos vem de aluguéis. Acrescenta o valor locativo de habilitações ocupadas pelos proprietários, aumentaria o valor para cerca de 8%. Os impostos sobre a propriedade, a renda de aluguéis recolhida pelo governo, representa cerca de 5%. Portanto, o valor locativo total de todos os imóveis, terrenos e edifícios representam cerca de 13% de toda a renda. A maior parte dessa quantia vem do valor dos edifícios, que são criados pelo esforço humano e, portanto, não representam qualquer problema para a definição dos direitos de propriedade. Assim, o aluguel total de todos os terrenos que representam esse problema é apenas uma pequena fração da renda total. O valor material bruto de todos os minerais consumidos. O outro grande recurso não produzidos é de cerca de mais de 3%. Por outro lado, boa parte desse valor é resultado do esforço humano, de cavar o minério e extraí-lo da terra. Apenas o valor de recursos brutos encontrados em seu local original podem ser considerados como não produzidos. Assim,
os recursos cuja existência nada devem à ação humana trazem aos seus proprietários, no máximo, 1/20 da renda nacional. A grande maioria das receitas é o resultado das ações humanas. Elas são criadas por grupos de indivíduos específicos que trabalham em conjunto, no âmbito de contratos que especificam a forma como o seu produto coletivo deverá ser dividido. O conceito de propriedade permite pelo menos uma definição formal de deixar em paz e coagir, que essa definição corresponde ao que as pessoas costumam querer dizer com essas palavras, que uma sociedade libertária seria livre, está longe de ser óbvio. É aqui com que os libertários se dividem dos nossos amigos de esquerda, que concordam que todos devem ser livres para fazerem o que bem entendem, mas argumentam que um homem faminto não é livre e que o seu direito à liberdade implica, portanto, uma obrigação de lhe dar alimentos, por bem ou por mal. O livro se divide em 4 seções. Na primeira, discuto as instituições da propriedade pública e privada e como elas têm funcionado na prática. Na segunda, examino uma série de questões individuais de uma perspectiva libertária. Na terceira, discuto como seria uma futura sociedade libertária e como ela poderia ser criada. A última seção contém novos materiais sobre uma série de tópicos, acrescentados na segunda edição. O objetivo deste livro é convencê-lo de que uma sociedade libertária seria livre e atraente, que as instituições da propriedade privada são as engrenagens de liberdade, possibilitando em um mundo complexo e interdependente que cada pessoa prossiga com a própria vida como bem entende. Em defesa da propriedade, um santo disse: deixe a cidade perfeita se erguer. Não é necessário um longo debate sobre sutilezas, meios, fim. Deixe-nos pretender que todos serão vestidos e alimentados. Enquanto alguém permanece faminto, nossas brigas apenas zombam das suas dores. Assim todos vão trabalhar para o bem, em uma falange de irmandade. Um homem gritou: eu conheço a verdade, eu, perfeito e inteiro. Aquele que nega minha visão é um louco ou um tolo, ou procura alguma vantagem vil com suas mentiras. Todas as pessoas são uma ferramenta que cabe em minha mão, cortando cada um e todos em meu plano. Eles eram um homem. O conceito de propriedade é fundamental para a nossa sociedade, provavelmente para qualquer sociedade funcional. Operacionalmente, qualquer criança acima de 3 anos de idade compreende o conceito. Intelectualmente, é entendido por quase ninguém. Considere o slogan Direitos de Propriedade versus Direitos Humanos. Sua força retórica vem da sugestão que direitos de propriedade são os direitos das propriedades e os direitos humanos são os direitos dos seres humanos. Os seres humanos são mais importantes que propriedade, cadeiras, mesas e afins. Logo, os direitos humanos vêm antes dos direitos de propriedade. Mas direitos de propriedade não são direitos das propriedades. Eles são os direitos dos seres humanos em relação às propriedades. Eles são um tipo específico de direito humano. O slogan sugere a imagem de um negro fazendo um protesto sentado em um restaurante sulista. A situação envolve reivindicações conflitantes sobre direitos, mas todos os direitos reivindicados são direitos de propriedade. O dono do restaurante reivindica o direito de controlar um pedaço de propriedade, seu restaurante. O negro reivindica um direito, limitado, de controlar parte deste mesmo pedaço de propriedade. O direito de sentar em um dos bancos pelo tempo que quiser. Nenhuma propriedade reivindica direito nenhum. O banco não levanta a voz e exige que o negro respeite o seu direito de não ser sentado. A única declaração de direitos de propriedade que já encontrei foi a declaração de alguns conservacionistas de que certos objetos, uma sequoia, por exemplo, têm um direito inerente de não serem destruídos. Se um homem comprasse terra na qual uma destas árvores estivesse plantada, afirmasse seu direito de cortar
a árvore e fosse contrariado por uma ação conservacionista, não sobre qualquer direito seu, mas em defesa dos direitos da árvore, teríamos um conflito concreto entre direitos humanos e direitos de propriedade. Essa não era a situação imaginada por aqueles que cunharam a liberdade de expressão, que um dos slogans políticos mais eficazes das últimas décadas é um mero erro verbal, confundindo os direitos à propriedade com os direitos da propriedade. É evidência do grau da confusão popular sobre o assunto, já que a propriedade é uma instituição econômica central de qualquer sociedade, e que a propriedade privada é a instituição central de uma sociedade livre. Vale a pena gastar algum tempo e esforço para entender que é propriedade e por que ela existe. Dois fatores que tornam as instituições de propriedade necessárias. O primeiro é que pessoas diferentes buscam fins diferentes. Os fins podem ser diferentes porque as pessoas seguem seu auto-interesse ou porque seguem visões diferentes de propósito, sagrados e superiores, sejam eles santos ou sovinas. A lógica da situação é a mesma e continuará a mesma enquanto cada pessoa, observando a realidade do ângulo exclusivo da própria cabeça, ainda chegar a uma conclusão diferente sobre o que deve ser feito e como fazê-lo. O segundo fator é que algumas coisas são tão escassas que não podem ser usadas por todos tanto quanto cada um gostaria. Não podemos ter tudo o que queremos, portanto, em qualquer sociedade deve haver alguma maneira de decidir quem pode usar o que e quando. Você e eu não podemos dirigir o mesmo carro para nossas casas diferentes ao mesmo tempo. O desejo de muitas pessoas usarem os mesmos recursos para fins diferentes é o problema essencial que faz as instituições de propriedade necessárias. A maneira mais simples de resolver tal conflito é a força física. Se eu consigo surrá-lo, posso usar o carro. O método é muito caro, exceto para quem gosta de brigar e tem um seguro de saúde generoso. Também torna difícil planejar o futuro, exceto pelo atual peso pesado campeão do mundo. Ninguém nunca sabe quando que terá acesso a um carro. O uso direto da força física é uma solução tão pobre para o problema dos recursos limitados que costuma ser empregado somente por crianças pequenas e grandes nações. A solução mais comum é fazer com que o uso de cada coisa seja decidido por uma pessoa ou grupo de pessoas organizadas sobre um conjunto de regras. Essas coisas são chamadas de propriedade. Se cada coisa é controlada por um indivíduo que tem o poder de transferir esse controle para outro indivíduo, chamamos a instituição de propriedade privada. Sobre instituições de propriedade privadas ou públicas, uma pessoa que deseja usar a propriedade que não é sua deve induzir o indivíduo ou o grupo que controla aquela propriedade a deixá-la. Essa pessoa deve persuadir aquele indivíduo ou aquele grupo de que os fins dos segundos serão atingidos ao deixar primeiro usar aquela propriedade para os próprios fins. Com a propriedade privada, isso normalmente ocorre pela troca. Eu ofereço o uso da minha propriedade, inclusive possivelmente eu mesmo, para ajudá-lo a atingir os seus fins em troca de usar a sua propriedade para atingir os meus. Às vezes, mas com menos frequência, o processo envolve persuadi-lo que meus fins são bons e que logo você também deveria buscá-los. E é assim que funcionam as instituições de caridade e até certo ponto as famílias. Desse modo, sobre as instituições da propriedade privada, cada indivíduo usa seus recursos para seus próprios fins. A cooperação ocorre tanto quanto indivíduos percebem que podem atingir um fim comum mais facilmente em conjunto do que sozinhos, ou quando percebem que podem atingir diferentes fins com mais facilidade se cooperarem por meio da troca, cada um ajudando os outros a atingirem seus fins em troca da ajuda deles para atingir o próprio. Sobre as instituições da propriedade pública, a propriedade é posse, o uso das coisas é controlado.
das instituições políticas e tal propriedade é usada para atingir os fins das mesmas instituições políticas, já que a função da política é reduzir a diversidade de fins individuais e criar um conjunto de fins comuns, os fins da maioria, do ditador, do partido no poder ou qualquer pessoa ou grupo que está efetivamente em controle das instituições políticas. A propriedade pública impõe aqueles fins comuns ao indivíduo. Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Em vez disso, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Em outras palavras, não pergunte como você pode realizar o que você acredita ser bom, mas como pode realizar o que o governo está dizendo que é bom. Considere um caso particular onde os efeitos da propriedade pública e propriedade privada podem ser comparadas. A mídia impressa, jornais, revistas e afins, é produzida inteiramente com a propriedade privada. Compre papel e tinta, alugue uma impressora e você está pronto. Ou, em uma escala mais barata, use uma máquina de Xerox. Você pode imprimir o que quiser sem pedir permissão de qualquer governo. Dado, é claro, que não precise que o Correio dos Estados Unidos entregue o que você imprimiu. O governo pode usar, e algumas vezes usou de fato, seu controle sobre os Correios como um instrumento de censura. A mídia de radiodifusão, rádio e televisão, é outro assunto. As ondas de rádio foram designadas como propriedade pública. As estações de rádio e televisão podem operar somente se receberem permissão da Federal Communications Commission, Comissão Federal da Comunicação, para usar a propriedade. Se o FCC julgar que uma estação não atua no interesse público, ela tem o direito legal de retirar a licença da estação, ou ao menos se recusar a renová-la. As licenças de emissão valem bastante dinheiro. A fortuna pessoal de Lyndon Johnson foi construída sobre o império de televisão e rádio, cujo principal ativo era a relação especial entre o FCC e o líder da maioria do Senado. A mídia impressa exige apenas a propriedade privada. A mídia de radiodifusão usa a propriedade pública. Qual o resultado? A mídia impressa tem uma diversidade incrível. Qualquer ponto de vista, político, religioso ou estético, tem sua pequena revista, seu boletim, seu folhetim alternativo. Muitas dessas publicações são brutalmente ofensivas aos olhares e gostos de maioria dos americanos. Por exemplo, The Realist, uma revista de humor obsceno e engraçado, imprimiu um cartoon que mostrava uma nação sobre Deus, como um ato de sodomia de Jeová no Tio Sam. O jornal The Berkeley Barb tem os anúncios mais pornográficos do mundo, e a publicação dos Panteras Negras sobrepôs a cabeça de um porco no corpo morto de Robert Kennedy. A mídia de radiodifusão não se pode dar ao luxo de ofender. Qualquer um que tenha uma licença no valor de vários milhões de dólares em jogo tem muito cuidado. Nenhuma estação de televisão nos Estados Unidos colocaria no ar desenhos de uma edição aleatória do The Realist. Nenhuma rádio apresentaria leituras dos classificados do Barb. Como você persuadiria os honoráveis comissários do FCC que isso seria do interesse público? Afinal de contas, como o FCC disse em 1931, depois de recusar a renovação da licença de um dono de uma estação cujas várias locações eram, em suas palavras, vulgares, se não de fato indecentes, com certeza não são animadoras ou divertidas. Embora não podemos censurar, é nosso dever garantir que as licenças de transmissão não busquem meros órgãos pessoais e também que um padrão de refinamento apropriado aos nossos dias e à nossa geração seja mantido. O Barb não precisa ser do interesse público. Ele não pertence ao público. O rádio e a televisão, sim. O Barb só precisa ser do interesse das pessoas que o leem. A National Review, a revista de William Buckley, tem uma circulação de aproximadamente 100 mil exemplares. Ela é comprada por 1 a cada 2 mil americanos. Se os outros 1.999 potenciais leitores acharem que a revista é um polsiga nojenta, racista, fascista e papista, azar o deles.
ela ainda vai às bancas. O FCC decidiu recentemente que músicas que parecem advogar o uso de drogas não devem ser transmitidas. Isso é uma violação da liberdade de expressão? Claro que não. Você pode falar o que quiser, desde que não seja nas ondas públicas. Quando digo que não é uma violação da liberdade de expressão, não estou brincando. Não é possível deixar que todos usem as ondas para o que quiserem. Não há espaço suficiente no mostrador do rádio. Se o governo possui as ondas, ele deve racioná-las. O governo precisa decidir o que deve e o que não deve ser transmitido. O mesmo vale para papel e tinta. A liberdade de expressão pode ser livre, mas a liberdade de expressão impressa não. Ela exige recursos escassos. Não há como todos que acham que têm uma opinião que vale a pena tenham com que todos os outros cidadãos do país leiam seus escritos. Esgotaríamos nossas árvores antes de ter o papel suficiente para imprimir 100 milhões de cópias do manifesto de cada um. Esgotaríamos nosso tempo muito antes de termos terminado de ler o lixo resultante. Mesmo assim, temos liberdade de imprensa. As coisas não são impressas de graça, mas são impressas se cada um está disposto a arcar com o custo. Se o escritor está disposto a pagar, ele imprimirá panfletos e os distribuirá na esquina. Normalmente, o leitor paga quando assina uma revista ou compra um livro. Sobre a propriedade pública, os valores do público como um todo são impostos aos indivíduos que precisam usar aquela propriedade para atingir seus fins. Sobre a propriedade privada, cada indivíduo pode seguir seus próprios fins, desde que esteja disposto a arcar com os custos. Nossa mídia transmitida é maçante, nossa mídia impressa é diversa. Essa situação poderia ser alterada? Claro, seria fácil. Basta converter as faixas de onda em propriedade privada. Deixe o governo leiloar o direito de transmissão em uma frequência determinada, frequência por frequência, até que todo o espectro de transmissão se transforme em propriedade privada. Será que isso significaria o controle das ondas pelos ricos? Não mais do que a propriedade privada da mídia impressa significa que os jornais são impressos somente para os ricos. O mercado não é um campo de batalha, onde a pessoa com mais dinheiro vence a batalha e leva todo o prêmio. Se fosse, Detroit gastaria todos os seus recursos desenhando Cadillacs dourados para Howard Hughes, Jean Paul Getty e sua turma. O que há de errado com a analogia do campo de batalha? Para começar, o mercado não aloca seus recursos para os consumidores com mais dinheiro. Se eu gasto $10 em geringonças e você gasta $20, o resultado não é que você fica com todas as geringonças, mas sim que você fica com 2/3 e eu com 1/3. De forma geral, também não é o caso que a quantidade de um determinado produto comprado por um consumidor acaba subtraído da quantidade disponível para o outro. O ganho de uma pessoa não precisa ser a perda de outra. Quando eu era o único consumidor de geringonças, apenas $10 de geringonças, 8 geringonças a $1,25 cada, eram produzidos. Quando você aparece com $20, o primeiro efeito é aumentar o preço dos objetos, o que induz os produtores de geringonças a produzirem mais geringonças. Logo, temos o suficiente para eu ter as minhas 8 e você pode ter as suas 16. Isso é menos verdadeiro para ondas de rádio, que são, em certo sentido, um recurso fixo e limitado, como a Terra. Mas, assim como o caso da Terra, na prática um preço mais alto aumenta a oferta e faz com que as pessoas usem a quantidade existente de um modo mais intensivo. No caso das ondas de rádio, se o preço de uma frequência for alto, passa a ser lucrativo usar equipamentos melhores, espremer mais estações em uma determinada faixa de frequências, coordenar com mais cuidado as estações em áreas diferentes, para minimizar áreas limites de interferência, usar partes do espectro que não eram utilizadas, televisão UHF, por exemplo, e com o tempo substituir algumas estações de transmissão, como a televisão, a cabo ou rádio. Outro erro na percepção do mercado como um conflito onde o homem rico leva tudo é a confusão da quantidade de dinheiro que uma pessoa tem e com o quanto ela está disposta a gastar. Se um milionário está disposto a gastar $10.000 por um carro, ele ganha exatamente a mesma quantia de carro que eu estou disposto a gastar a mesma quantia.
O fato dele ter US$ 1 bilhão parado no banco não deixa o preço ou aumenta a qualidade do carro. O princípio se estende ao rádio. Howard Hughes poderia ter gasto US$ 1 bilhão para comprar frequências de rádio, mas, exceto que ganhasse dinheiro com elas, dinheiro suficiente para justificar o investimento, ele não gastaria. Ele tinha, afinal, muitas maneiras mais baratas de se divertir. Quais as consequências disso para o futuro das ondas de transmissão como propriedade privada? Primeiro, a natureza proporcional da vitória de mercado se tornaria praticamente impossível para qualquer pessoa rica ou grupo de pessoas ricas comprar todo o espectro de transmissão e usá-lo como fins de propaganda sinistros. O projeto envolveria concorrer contra pessoas que gostariam de comparar as frequências para transmitir o que ouvintes gostariam de ouvir e assim ganhar dinheiro, tanto diretamente como televisão paga, como indiretamente com propagandas. O total de publicidade nas mídias de radiodifusão soma aproximadamente 4 bilhões por ano. Homens de negócios, na concorrência pela posse das bandas de transmissão para conquistar sua parte desse dinheiro, com certeza estariam, se necessário, dispostos a fazer um pagamento único de muitos bilhões de dólares. Imagine que o rádio tenha espaço para 100 estações. No presente, a banda FM tem espaço para pelo menos 50 e a banda AM para muito mais. Para que nossa gangue hipotética de milionários maquiavélicos controle todas as 100 estações, eles teriam que estar dispostos a pagar 100 vezes mais que a concorrência. Seria algo na casa de US$ 1 trilhão, ou aproximadamente 1000 vezes a fortuna total dos indivíduos mais ricos do país. Imagine então que eles possam levantar US$ 10 bilhões, a fortuna total dos 10 ou 20 americanos mais ricos. E suponha que esta é aproximadamente a quantidade que os homens de negócio estão dispostos a pagar pelas estações para fins comerciais. Cada um dos grupos ficaria com 50 frequências. Os homens de negócio transmitem o que os clientes querem ouvir e ganham todos os clientes. Os milionários hipotéticos transmitem a propaganda que querem que os clientes ouçam e ganham 0 clientes. E os 10 ou 20 homens mais ricos da América vão à falência. Parece claro que as ondas de rádio seriam adquiridas para fins comerciais por homens de negócio que querem transmitir o que os clientes querem ouvir, para ganhar o máximo de dinheiro possível. O mesmo tipo de gente que detém as estações de rádio hoje. A maioria das estações apelaria para os gostos da massa, como fazem hoje. Mas se 9 estações dividem 90% dos ouvintes, uma 10ª estação poderia se dar muito melhor transmitindo algo diferente e pegando os 10% restantes. Uma vez de um décimo da parte da grande maioria, com 100 estações, a 100ª estação poderia ganhar dinheiro com a audiência de 1%. O resultado seria estações especializadas que apelariam para gostos pessoais. Elas já existem, mas essas estações não estariam mais limitadas ao poder de veto que a maioria hoje exerce por meio do FCC. Se você estivesse ofendido pelo que ouviu no The Berkeley Barb, teria apenas uma coisa para fazer: trocar de estação. A mídia oferece um exemplo chocante da diferença de resultado das propriedades pública e privada, mas esse exemplo mostra apenas parte das desvantagens da propriedade pública, além de ter o poder de impedir indivíduos de fazerem o que querem com suas próprias vidas. O público também tem um incentivo positivo para exercer esse poder. Se a propriedade é pública, eu, por usar parte dessa propriedade, diminuo a quantidade disponível para você usar. Se você não aprova as finalidades para as quais eu uso a propriedade, então, do seu ponto de vista, estou desperdiçando recursos valiosos que não são necessários para propósitos diferentes e mais importantes. Ou seja, aqueles que você aprova, você pode, na teoria, não aprovar meu uso inadequado de propriedade, mas não tem incentivos para se dar ao trabalho de me impedir. Mesmo que eu não desperdice minha propriedade, você nunca colocará suas mãos nela. Ela apenas será usada para outro dos meus propósitos. Além do desperdício de recursos que já foram produzidos, isso também se aplica ao desperdício da minha propriedade mais valiosa, meu tempo e minha energia. Em uma sociedade de propriedade privada, se eu trabalho bastante, o efeito principal é que eu fico mais rico. Se escolho trabalhar só 10 horas por semana e viver com uma renda proporcionalmente menor, sou eu que pago o custo sobre as instituições da propriedade pública. Eu, por me recusar a produzir tanto quanto posso, diminuo o total da riqueza disponível para a sociedade.
Outro membro da sociedade pode afirmar corretamente que minha preguiça sabota os objetivos da sociedade, que estou tirando comida da boca de crianças famintas. Pense nos hips. Nossas instituições de propriedade privada servem para eles tanto quanto para qualquer outra pessoa. Os cachimbos de água e camisetas coloridas são produzidas. Os jornais alternativos e cópias do Steal These Books são impressos, todos no mercado aberto. As drogas são providas pelo mercado negro. Nenhum capitalista afirma que não ser egoísta e não ser produtivo é do mal e de que, portanto, o capital não deve ser investido na produção de coisas para essas pessoas. Ou se algum de fato afirma, outra pessoa investe o capital e lucra com eles. O governo é que é o inimigo. A polícia prende vagabundos, as escolas públicas insistem em cortes para os de cabelo comprido, governos estaduais e federais se engajam em programas massivos para prevenir a importação e venda de drogas, assim como a censura na rádio e televisão. Essa é parcialmente a imposição da moral da maioria à minoria, mas parte da perseguição vem do reconhecimento de que as pessoas que escolhem a pobreza voluntária contribuem menos para os fins comuns. Os hippies não pagam muitos impostos. Às vezes, a ideia é explicitada. O vício em drogas é ruim porque o viciado é um peso morto. Se todos virarmos viciados, a sociedade entrará em colapso. Quem pagará os impostos? Quem lutará contra inimigos estrangeiros? Esse argumento se torna mais importante no Estado socialista, como Cuba, onde uma parcela muito maior da economia é de propriedade pública. Lá, ao que parece, os equivalentes de hippies foram presos e mandados para campos de trabalho forçado para fazerem sua parte pela revolução. George Bernard Shaw, um socialista excepcionalmente lúcido, explicou muito bem a questão em The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism. Mas Weil pode dizer que odeia o trabalho que está bastante disposto a receber menos e ser pobre e sujo e esfarrapado ou até pelado pelo bem de se safar com menos trabalho. Mas isso, vimos, não pode ser tolerado. A pobreza voluntária é um mal social tanto quanto a pobreza involuntária. As nações decentes devem insistir que seus cidadãos tenham vidas decentes, que façam sua parte do trabalho da nação e que recebam toda a sua parte da renda. A pobreza e a irresponsabilidade social serão luxos proibidos. O serviço social compulsório é tão inquestionável correto que o primeiríssimo dever do governo é garantir que todos trabalhem o suficiente para pagar suas despesas e ainda deixem algo a mais para o lucro do país e para a melhora do mundo. Num exemplo mais atual, considere o movimento de volta à Terra, representado pelo The Mother Earth News. Ideologicamente, ele é hostil ao que considera uma sociedade de desperdício, antinatural e de consumo em massa. Ainda assim, as instituições de propriedade privada dessa sociedade atendem ao movimento, tanto atendem todo o resto da sociedade. The Mother Earth News e The Whole Earth Catalog são impressos em papel comprado no mercado privado e vendidos em livrarias privadas, junto com outros livros dedicados a ensinar os leitores a ganhar milhões de dólares em imóveis ou a viver uma boa vida com 100 mil por ano.